Mais uma vez, bem-vindos ao programa Jovens em Ação. Este que, na verdade, é seu programa mais do que nosso. E hoje vamos falar de um tema super interessante. Sim, um tema que tem que ver com a vida dos jovens. Você que está aí em casa, você que está no local do trabalho, você que está na estrada, seja onde quer que você esteja, bem-vindo a esse que é o seu programa onde falamos de jovem para jovens, discutimos aqui ideias e partilhamos também conteúdos que dizem respeito à vida dos jovens e que também afetam a vida de outras pessoas. Estamos aqui neste dia, quarta-feira, às 18 horas, para falar dos jovens na sociedade. Ameaça ou agentes de mudança? Sabemos que os jovens são a maior parte da população moçambicana, eles constituem a massa laboral, são 40% segundo dados estatísticos, mas essa massa laboral, se não for bem aproveitada, pode constituir uma ameaça. É por isso que hoje queremos aqui entender durante uma hora de conversa com Isaac Domingos, a partir de Só Fala concretamente na Beira, com a Wanda Nhantumbo, que também está aqui no estúdio, e também com a Cecília Maumani, que vai interagir conosco através do Zoom. Ela está aqui em Maputo, mas no bairro de Xamanculo. Bem-vindo ao programa Jovem em Ação, bem-vindo Isaac, bem-vinda Cecília, bem-vinda Wanda, e diretamente para conversarmos sobre este tema, na sua opinião, para si em particular, quando nós falamos de jovens na sociedade como ameaça ou agentes de mudança, o que de concreto estamos a falar? Boa tarde, boa noite, desculpa. Exato. Em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade de aqui estar. Conforme foi dito anteriormente, meu nome é Wanda Nhantumbo, presidente da Associação dos Estudantes da Unitiva. De facto, é preciso compreender que os jovens na sociedade podem constituir simultaneamente ameaça, bem como agentes de mudança. Exato. Eles vêm a constituir ameaça na medida em que traz-se aquilo que são os problemas da juventude. Um dos problemas pertinentes a nível juvenil atualmente é a questão de falta de emprego. Contudo, também é possível que os mesmos jovens possam ser agentes de mudança a nível da nossa sociedade. Perfeito, perfeito. Muito em breve vamos interagir com Isaac Domingo, que está na Beira, está posicionado para interagir conosco, e também com a Cecília Maumani, que vai nos falar a partir do bairro de Xamanculo. Bom, dando continuidade ao nosso programa, falou que o jovem pode ser simultaneamente uma ameaça ou agente de mudança. No seu caso em concreto, considera-se uma ameaça ou agente de mudança? Certeza que eu, em particular, considero-me um agente de mudança. E por quê? Por quê? Primeiro porque eu tenho a oportunidade de estar a estudar numa universidade, que é um campo aberto onde nós podemos trocar interação com diversos jovens e, por intermédio disso, adquirir diversas experiências. Perfeito. Que podem beneficiar a sociedade. E das suas atividades que tem vindo a realizar, quais atividades que lhe caracterizam como agente de mudança? Primeiro dizer que, por estar a trabalhar no associativismo juvenil, já é um fator, né, através do qual eu possa impulsionar a mudança no seio da comunidade juvenil. Exato. Porque muitas das vezes, quando nós trabalhamos com associativismo, temos interação com outros jovens, porque na verdade o associativismo não é exclusão, é inclusão. Exato. Perfeito. Cecília, consegue nos ouvir? Cecília, consegue nos ouvir? Isaac, consegue nos ouvir? Perfeitamente. Isaac? Consigo ouvir, né? Consegue nos ouvir? Consigo ouvir, né? Perfeitamente. Bem-vindo. Sim, consigo ouvir.
Bem-vindo ao programa e para si, quando falamos de jovens como ameaça ou agente de mudança, no seu caso em concreto, quando falamos de jovens como ameaça ou agente de mudança, o que é que se refere? Bom, em primeiro lugar, gostava de cumprimentar aos internautas que têm vindo a nos assistir neste preciso momento. Gostava também, de forma extensiva, saudar ao Janado, o apresentador do programa, e igualmente também saudar a colega do painel que se encontra aí presente. Bom, indo à questão que coloca, precisamos compreender esta questão de duas maneiras, ou por duas perspectivas concretas. Primeiro, quando falamos de jovens como ameaças, é preciso aqui elencar alguns elementos, não é, que contribuem para que este mesmo jovem se transforme num agente de ameaças para a sociedade. Primeiro, várias vezes nós temos vindo a assistir e a ver ao nível da nossa sociedade que jovens já com alguma formação possível e terminados os seus cursos que frequentaram, esses não conseguem algum enquadramento no mercado de emprego. Não é? Nós sabemos que em Moçambique o maior empregador da massa laboral tem sido o Estado, quando comparado com o lado privado. Esse mesmo jovem que se formou, ele tem uma expectativa até, digamos, projetos que, fim do curso, ele espera se ingrar no mercado de emprego. E não conseguindo, efetivamente, se ingrar no mercado de emprego, o que acontece tem sido uma frustração desse mesmo jovem, porque ele começa a perceber que todos os 5 anos, os 4 anos que ele passou na carteira da farmácia, era possivelmente para ter algum emprego. Mas chegado ao final do curso, ele não consegue enquadrar-se no mercado de trabalho ou no mercado de emprego, e isso vai trazer, naturalmente, alguma frustração para esse jovem. Consequência disso, temos vindo a assistir e a vislumbrar ao nível das nossas urnas em Moçambique, jovens que algum momento caem no alcoolismo, caem nas drogas, que é fruto desta frustração que esse mesmo jovem acabou tendo quando do seu, digamos, do não enquadramento no mercado de trabalho. Ora, vejamos, nas mais das vezes, não é? Esse mesmo jovem que acaba não encontrando o emprego, acaba não encontrando algum espaço no mercado de trabalho, é o garante da próxima geração, é o garante da futura geração. E nós, se nós vimos jovem como garante das futuras gerações, como querer que esse jovem frustrado, esse jovem é drogado, que é outra fruto dessa frustração de não se enquadrar no mercado de emprego, no mercado de trabalho, qual vai ser qual vai ser a futura geração do Estado, qual vai ser a futura geração desse mesmo jovem? Permita-me interromper. Estamos a ter aqui um retorno não muito saudável. Peço para voltar a conectar melhor ali a internet para que possamos ter um bom retorno. Enquanto isso, vamos aqui continuar com a interação com a Wanda e também vamos muito em breve ouvir a Cecília, que também está conectada. Wanda, estamos aqui a falar de jovens enquanto ameaça ou jovens enquanto agente de mudança. Na sua opinião, como é que os jovens podem contribuir para o desenvolvimento socioeconômico das suas aldeias, dos seus bairros, das suas comunidades, dos seus distritos, onde eles vivem? Como é que os jovens podem contribuir e, por essa forma, deixarem de ser ameaça e, assim, serem agentes de mudança, mesmo a partir de onde é que eles residem? Bem, primeiro é preciso enquadrar a questão para a realidade em que nos encontramos inseridos. Exato.
os jovens podem constituir agentes de mudança se eles conseguirem interpretar a época em que nós vivemos, se reinventarem e, acima de tudo, cingirem-se no empreendedorismo. Porque, como tal, o emprego formal acaba sendo um bocado complicado e ultimamente nós temos percebido que o empreendedorismo chega a ser uma mais-valia em relação ao emprego propriamente formal. Ok. E para além do empreendedorismo, o que mais jovens podem... Falou aqui também do associativismo e agora acaba referindo o empreendedorismo. Existem outras alternativas, tendo em conta, por exemplo, as redes sociais, a era da internet, e assim podemos considerar que nós estamos... Como é que os jovens podem fazer uso das suas potencialidades, as capacidades que eles têm de criar essas conexões e, por via disso, trazer, né, uma mudança onde que eles estejam? E também estamos a falar, claro, do contexto do nosso país, Moçambique. Ok. Novamente, olhando para a situação em que o mundo em geral se encontra incluso, é possível, por exemplo, que por via das redes sociais os jovens moçambicanos possam adquirir uma certa experiência com jovens que estejam no estrangeiro. É necessário que haja esse tipo de interações e, a partir disso, é possível que os jovens do nosso país, né, peguem as experiências que venham a adquirir dos outros jovens e comecem a colocar em prática, porque às vezes os problemas existem, mas as pessoas acabam não dirigindo-se à entidade competente para a solvabilidade dos mesmos. Perfeito. Conseguimos ter aí o retorno da Cecília ou do Isaac, produção? Cecília. Cecília. Sim, está aqui. Perfeito. É bom ouvi-la, Cecília. Bem-vinda ao programa Jovens em Ação. Obrigado, muito obrigado. Perfeito. Cecília, na sua opinião, quando falamos dos jovens enquanto ameaça ou agente de mudança, para si, de que forma é que os jovens podem contribuir para o desenvolvimento socioeconômico dos seus bairros, das suas aldeias, e por via disso serem não ameaça, mas sim agentes de mudança? Estamos a falar de um contexto onde a Cecília vive, um contexto que é considerado como ameaçador, o bairro de Xamanculo. Exato. Sim. Bom, eu acho que, como é feito no vídeo, os jovens por si só tornam-se uma ameaça, assim como agentes de mudança. A ameaça é quando nós não exploramos nosso potencial e também quando não queremos colocar em prática as nossas habilidades. E principalmente por sermos jovens, porque nós somos muito criativos, né? Temos muita sede e muito gás por dar. E agentes de mudança acho que todos os jovens são mesmo agentes de mudança quando procuram soluções locais, quando buscam resolver os seus próprios problemas. Mas também, como já havia referido antes, que o jovem não pode ser só um agente de mudança sem haver mecanismos que possam impulsionar esse potencial que o jovem tem, plataformas que possam ajudar ao jovem poder despertar o talento que tem, as suas habilidades. É também importante que se criem mecanismos para que essas forças que os jovens têm as pessoas possam ver e realmente ajudar no desenvolvimento econômico do país no geral. E no bairro de no bairro de Xamanculo, a Cecília faz parte de um grupo que se chama Xamanculo é Vida. Xamanculo é vida, não Xamanculo é morte. Sim. Isso estão aqui a referir-se que são, portanto, agentes de mudança lá no bairro. O que é que realmente vocês fazem que contribui, na verdade, para que haja uma mudança ao nível do vosso bairro? Exato. Eu criei o projeto Xamanculo é Vida quando eu percebi que as pessoas olhavam para os bairros periféricos como o meu, Xamanculo, com um certo preconceito. Eu me tenho assim a assumir que todas as pessoas que vêm nos bairros
são mal educados, sonhos, por exemplo. E com o projeto, né, Xamanculo é Vida, nós procuramos mostrar o lado B dos bairros periféricos e numa primeira fase no distrito Xamanculo, que são 12 bairros, como o próprio Xamanculo, Chipamanini, Malanga, etc. Nós produzimos vídeos sobre o que acontece na comunidade, sobre alguns problemas que afetam a própria comunidade. Também vídeos como que falam sobre a falta de higiene e saneamento na comunidade, que é algo que realmente influencia no próprio desenvolvimento do país ou da própria comunidade. E também fazemos algumas entrevistas com artistas locais, porque nós achamos que é importante que o artista que vive lá na comunidade, que sabe o talento que existe lá, precisa de ser explorado, na verdade, precisa de haver um canal para que as pessoas possam ver que realmente no gueto existem pessoas que têm arte nas mãos, que sabem fazer isto, mas aquilo. É como tu teres um jovem numa comunidade que tem um talento X, por exemplo, de cantar, mas ao mesmo tempo a própria comunidade não abre as portas para que ele possa chegar até onde quer chegar, né? É nessa perspectiva. Podem contribuir para potencializar as capacidades dos jovens para que esses sejam agentes de mudança nos seus bairros, porque no final do dia acaba sendo uma mais-valia para eles. Sim. Eu acho que isso primeiro, os próprios líderes comunitários, eu acho que eles devem ter um conceito do que é realmente mudar, fazer alguma mudança. Porque uma coisa é verdade, aqui nós temos muitas instituições, muitas comunidades, desde a própria secretaria da própria comunidade. Em algum momento é possível que as pessoas que estão a gerir tudo isso possam ter não sei como é que chama, se calhar um olho aberto, um olho crítico de como ver, identificar os problemas que existem nessas comunidades. Mas como eu havia dito, tu podes até ter uma ideia, um jovem ter uma ideia, querer implementar, querer resolver algo, mas se não tem um apoio, não tem ferramentas para poder desenvolver, as coisas vão ficar mais para trás, principalmente quando se trata de assuntos que têm a ver com a sociedade, o empreendedorismo social, por exemplo. É muito difícil dos jovens implementarem, porque tem uma visão mais social e numa altura em que nós estamos na procura de poder ter dinheiro para poder nos sustentar e acaba havendo uma confusão total sobre isso. Acho que é o que eu acho. Perfeito. Brevemente voltaremos para si. Tem aí opiniões muito interessantes, mas bastante interessante mesmo. É só continuar ali. Produção, não sei se a Isaac já está de volta. A Isaac consegue nos ouvir? Perfeitamente. Na sua, geralmente quando falamos, Isaac? Sim. Exato. Geralmente quando se fala de jovens associam-se aos termos agressividade, aos termos mendicidade, aos termos agressão, violência e também práticas terroristas, como o que está a acontecer em Cabo Delgado, onde os jovens são envolvidos em práticas de terrorismo, colocando uma desestabilidade local lá em Cabo Delgado, e também temos alguns rastros na zona centro do país. Como é que analisa essa questão do envolvimento dos jovens em práticas como estas, acabando, portanto, a ser uma ameaça para as suas comunidades e não agentes de mudança? Bom, muito obrigado pela pergunta que me coloca. Primeiro, é preciso que compreendamos que o assunto de Cabo Delgado não pode ser analisado de forma particular, mas sim global do ponto de vista de um Estado, que é moçambicano. Né? Faz com que os jovens se associem aos atos terroristas, assim que a semelhança do que está a acontecer em Cabo Delgado. Eu tenho duas análises, ou se assim queremos dizer, duas perspectivas meramente diferentes. Isaac, pode remover o vídeo? Pode remover o vídeo e deixar o áudio apenas?
Isaac? Voltamos a manter o contato consigo, Wanda. Como é que podemos... Sim, não? Sim, consegue ouvir agora? Sim, consigo ouvir. Perfeito. Pode dar segmento? Renato? Sim, pode dar segmento. Renato? Sim, pode dar segmento. Sim. Eu estava a dizer que ao analisarmos o assunto de Cabo Delgado, eu acho que precisamos olhar para duas perspectivas diferentes. Primeiro, a associação de jovens a comportamentos terroristas ao nível de Cabo Delgado pode ser, digamos assim, analisado por causa das assimetrias, não é? Do crescimento econômico e do desenvolvimento econômico nos locais onde que existem a exploração de minerais, ou de recursos minerais ou naturais, se assim podemos dizer. Nos anos passados, se é que podemos fazer aqui alusão, alguma parte deste país também houve um boom no que toca aos recursos minerais ou naturais, não é? Em que o produto final, não é? A riqueza daquele recurso mineral ou recurso natural daquelas províncias não se faz sentir ao nível local, não é? Exato. Mas há um incremento, não é? Há um incremento daquela produção ao nível de outras províncias e assim como os outros projetos. Em algum momento, a falta de empregabilidade por parte dos jovens, isso pode em algum momento trazer um sentimento de frustração, não é? Daquela a juventude local, em que vem as suas oportunidades de emprego, digamos, granjeadas por outras pessoas vindouras, não é? E quando pede-se explicação, dizem que a mão de obra local não está capacitada para fazer face àquilo que é a demanda ou a descoberta destes recursos minerais que estão em grande escala em Cabo Delgado. Segundo, a falta da distribuição de renda, não é? A falta de distribuição de renda. Nós estamos num Moçambique em que existe uma minoria cada vez mais abastada, não é? E uma maioria cada vez mais pobre. Esse fato da má distribuição de renda pode, em algum momento, possibilitar, facultar a associação de comportamentos terroristas por parte dos jovens. Já agora, permita-me citar um filósofo chamado John Rawls, que é um filósofo proeminente na ciência política contemporânea. Este dizia que um Estado que se quer direito democrático há que olhar aqui para dois princípios de justiça. Primeiro, nós temos o princípio de igualdade de oportunidades. Segundo, o princípio da diferença. E eu queria me centrar aqui ao princípio de diferença, em que esse mesmo filósofo advoga que aquelas pessoas que têm mais posse devem, em algum momento, compensar aos menos dotados. Ou seja, aqueles que têm mais posse devem, em algum momento, compensar aqueles que nada possuem. Isso nós chamamos de Estado de Justiça Social. É o que em Moçambique não existe, não é? Significa, mais do que um problema político, mais do que um problema religioso, o problema de Cabo Delgado é um problema social, não é? A falta de emprego, não é? A falta, digamos, de direitos fundamentais e sociais, me refiro à questão da saúde, à questão da educação e precisamente a questão do direito a uma educação e uma formação técnica profissional sólida. Isso pode dar aso, não é? Na ausência desses elementos, pode dar aso assim que é a existência de comportamentos associados a atos terroristas ao nível de Cabo Delgado. Perfeito. E olhando mesmo para esta questão, na sua opinião, existe uma abertura na sociedade que permita a interação entre os jovens para a remoção dessas barreiras que, como consequência, acabam resultando em atos que acabou de mencionar aqui, em que o jovem se torna uma ameaça na sociedade? Como é que podemos contornar esta realidade? Bom, primeiro precisamos compreender que a juventude é o garante
das gerações futuras. Ou seja, nós que somos jovens atuais, não é? Atualmente, mas nos próximos anos nós seremos os futuros governantes deste país. Exato. Não é assim? É preciso que se diga de bom tom que é preciso que haja um acasalamento entre a sociedade e os jovens. A sociedade existe, ou seja, a sociedade tem os problemas que tem, mas precisa naturalmente, não é, das ideias, das opiniões, das sugestões que os jovens possuem, não é? Quanto à abertura, eu penso que não se pode dizer se existe ou não uma abertura, mas o que nós queremos, como jovens, chamar a atenção aqui é que a sociedade deve dar um espaço em que os jovens possam também mostrar aquilo que é o seu potencial, mostrar aquilo que é o seu background, que acabaram tendo ao nível das suas formações, para que esses jovens não caiam em jovens frustrados, para que não sejam jovens que vejam os seus planos, digamos, desprovidos de algum procedimento, para que esses jovens não sejam jovens embaraçados, quer dizer, os jovens que sejam considerados como ameaças ao nível da sociedade. Então, é preciso que haja algum acasalamento entre a sociedade, por um lado, com os seus problemas, e os jovens que trazem soluções, que trazem ideias, que trazem opiniões. Mais do que isso, para que esse mesmo jovem não seja uma ameaça para essa sociedade moçambicana enquanto tal, é preciso que esse jovem seja mais expressivo ao nível da sociedade. Agora, vou dar um exemplo daquilo que está a acontecer, por exemplo, na província de Manica, não é? Em que a associação, a EFUM, está a ser mais expressiva ao nível da província de Manica, ao nível da cidade de Chimoio, não é? Com as suas atividades formativas, com as suas ideias durante essa pandemia. É esse exemplo que nós queremos de jovens proativos, jovens com ideias, jovens com opiniões, não é? Jovens criando associativismo, não é? E também não descurando aqui o elemento de empreendedorismo. Claro, a Cecília estava aqui a dizer que a questão do empreendedorismo social tem tido problema porque não há dinheiro, não há verbas para garantir o apoio a essas iniciativas dos jovens. Portanto, é que o Estado deve entrar. O Estado deve injetar algum fundo, deve em algum momento garantir o apoio financeiro para que os jovens implementem aquilo que são os seus projetos de vida, aquilo que são as suas ideias para o desenvolvimento e o bom andamento desta cidade moçambicana. Perfeito, voltamos brevemente para si, Wanda. O Isaac acabou de mencionar um aspecto importante que é a educação e a formação. Olha, nenhuma sociedade pode olhar para os seus jovens como líderes do amanhã se hoje, no presente, negligenciar a educação desses mesmos jovens. Como é que olha para a questão da educação e formação técnico-profissional também dos jovens de Moçambique? Bem, eu acredito que a formação é essencial no seio da comunidade juvenil. Exato. Porque se nós tivermos jovens dotados de conhecimento, certamente que esses problemas de que tanto fazemos menção poderão ser mitigados através da sociedade, da comunidade juvenil como tal. Portanto, seria importante que nós tivéssemos mais instituições de ensino no país para mitigar essas situações que nós temos verificado no seio da nossa sociedade. Perfeito. E não só esse aspecto, mas também de que forma é que nós podemos ajudar, né, os jovens a desenvolver as suas competências analíticas. Uma das áreas é a educação, mas quais são as outras formas que podem ser usadas para ajudar os jovens a desenvolver suas habilidades analíticas em função do contexto onde estão, né? Ok, tendo em conta que se calhar nem todos os jovens acabam não tendo acesso à educação como tal, principalmente no que diz respeito ao ensino superior, porque o geral nós sabemos que é praticamente gratuito. Então, o que deveria fazer-se é criar associações inclusivas também, que possam incluir jovens estudantes como jovens não estudantes, porque através dessas associações também é possível desenvolver as capacidades dos jovens como tal. Perfeito. A Cecília, conseguimos manter a interação com a Cecília?
Cecília Sim, consegue... sim, 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 sim. Perfeito. Cecília, Sim, consigo ouvir. uma das formas importantes que não deve ser deixada de lado é a educação. Como é que olha para essa questão de educação e formação de jovens em Moçambique, olhando na perspectiva de que esses são futuros líderes, mas se hoje negligenciarmos a sua educação, o que podemos esperar do nosso país? Sim, se nós deixarmos de lado a educação, principalmente dos jovens, o que vai acontecer é que os jovens não vão ter nenhuma habilidade. Desculpa, peço, acho que há uma falha técnica. Sim, Mas estava a dizer conseguimos que ouvir. o que se nós deixarmos, sim, se nós deixarmos de lado a educação dos jovens, o que vai acontecer é que os resultados, que eles até podem ter querer implementar um projeto, mas os resultados não vão ser satisfatórios e também não vão trazer resultados esperados. E principalmente, vou dar a repisar, principalmente quando se trata das comunidades, a maioria das comunidades aqui de Moçambique tem muitos problemas, desde o saneamento, o empoderamento das próprias mulheres e só o modo de vida que tem. E eu acho que também, ainda sobre a educação, é importante que também possa se criar facilidades na educação, para que os jovens possam poder ter essa formação de forma fácil, sem muitas dificuldades, e principalmente quando são mulheres. E outra coisa também que é preciso estudar o conceito da própria educação é a questão da formação superior e também das formações técnicas. E acho que em algum momento isso tem confusionado a nós jovens. E é importante que desde cedo a família possa contribuir no processo da educação da própria criança para que possa identificar realmente em que área a criança pode seguir. Se, por exemplo, a criança quer seguir informática, a família deve criar formas com que a criança possa andar no lado da informática até que possa, se calhar, colocar um projeto em prática porque eu acho que tudo isso, estou me atrapalhar, desculpa, sim. Eu acho que tudo isso influencia muito no todo o processo da educação. Perfeito, perfeito. Isaac, conseguimos ter aí o seu retorno? Isaac, consegue nos ouvir? Ok, um dos aspectos aqui um dos aspectos que se levanta aqui é a educação e a formação de jovens. Olhando concretamente, por exemplo, para regiões recônditas do nosso país, onde não temos assim grandes instituições de ensino superior, até mesmo não temos escolas secundárias, de que forma que alternativas podem ser encontradas para garantir a formação dos jovens lá naqueles locais, para que esses também sirvam de agentes de mudança naqueles locais onde eles se encontram e não na verdade, e não é uma ameaça para a sociedade? Bom, infelizmente, tem sido um dos grandes problemas que o nosso governo e o nosso Estado tem se debatido já há vários anos, né? Há vários anos. É que quando nós estamos aqui nas zonas urbanas, tu tens a impressão de que todo jovem tem acesso, por exemplo, à informação, tem acesso à educação, enfim, tem acesso aos jornais, não é? Tem acesso a um telefone ou energia. Essa realidade é meramente utópica, não é? Porque quando vamos ao nível das zonas rurais, não é? Eu, por exemplo, que estou na província de Sofala, não é? Viajo muito para Maromeu, para Inhaminga, por exemplo. Essas zonas rurais ou esse distrito, a realidade é meramente diferente quando comparado com aquilo que nós vivemos aqui na cidade ou na cidade da Beira, quando se compara com as zonas rurais, não é? Nós, os jovens da cidade, temos mais acesso à informação, temos mais acesso à educação e à formação técnica profissional, não é? Ao passo que os jovens das zonas rurais não é? Estão mais ligados à agricultura, à caça e por aí diante. Eu penso que nós
como jovens, que devemos nos transformar em agentes de mudança, não é? Não como agentes de ameaça ou como ameaça. Devemos trazer ideias, devemos trazer opiniões para contribuir, não é? Com o Estado, com o governo, por formas que encontremos alguma solução, alguma viabilidade possível, por forma que aquele jovem de Nhamatanda, aquele jovem de Chibababo, aquele jovem de Buza, aquele jovem de Gorongosa, que se encontra nas zonas mais recônditas, não ao nível das vilas, que também tenha acesso à própria informação. Por exemplo, a criação de rádios comunitárias ao nível do distrito pode ser uma das alternativas que pode possibilitar que o jovem tenha acesso à informação. Não é? Mais do que informação, eu penso que um dos grandes problemas também é o acesso à informação. Porque esse mesmo jovem que está no distrito, que está na zona de recôndita, se ele não tem a informação daquilo que acontece ao nível do país, naturalmente poderá ser difícil, não é, que ele seja um agente de mudança. Por quê? Porque ele não está no mundo global, não está informado daquilo que acontece, não está informado sobre aquilo que são os processos políticos em Moçambique. Né? Já agora pode perguntar a alguém que está nas zonas recônditas, que não tem acesso à informação, que não tem acesso às mass mídias, pode não saber em que pé estamos sobre a questão da descentralização. Não é? Porque é um processo atual, é um processo político bastante premente, que cabe também aos jovens tomar partido, tomar parte neste processo político. Mas é preciso que nós, os jovens, estejamos em perfeita ligação com o governo, com o Estado, por forma a criar mecanismos, a criar meios que esta educação, esta formação seja mais abrangente, que não se repercuta apenas ao nível das zonas urbanas, mas também que vá ao nível dos próprios distritos, a criação de mais escolas, a criação de centros de formação profissional, mas isso também passa necessariamente pelo alargamento da rede da corrente elétrica, porque não conheço nenhuma formação, não conheço nenhuma educação que não careça de energia. Não é? E há distritos que eu conheço que não tem energia, não é? Que não tem, digamos, uma rede escolar abrangente, que não tem nenhuma escola secundária, por exemplo. É preciso que o governo, não é? Abra espaço, não é? Através de ideias dos jovens, através de opiniões, sugestões, por formas que se encontrem soluções para a solução deste mesmo problema. Perfeito. Uma das coisas também que surge ao de cima é que sem essa exposição à informação, sem essa exposição à formação, sem essa exposição à capacitação, dificilmente o jovem poderá desenvolver capacidades críticas e analíticas e também, conforme mencionou, para fazer parte desses processos de tomada de decisão. Olhando concretamente para os locais que fez menção, neste caso as zonas rurais, que atividades concretas devem ser desenvolvidas nestes locais, focalizando-se neste caso nos jovens, para que estes tenham essa abertura, para que estes tenham acesso a esta informação. Existem rádios comunitárias e outros meios. Como é que atividades práticas devem ser desenvolvidas nestes meios? Bom, primeiro é preciso que se compreenda que, comparando essas duas realidades, a zona urbana e a zona rural, naturalmente vamos perceber que existem indivíduos mais escolarizados, existem jovens mais formados ao nível das zonas urbanas do que as zonas rurais. Então, é preciso que as zonas, digamos, as zonas urbanas ou as cidades, os jovens que vivem nessas cidades, possam ir nesses locais, possam ir ao nível das zonas rurais, não é? Por forma a criar associativismo nesses locais, me refiro nos distritos, por forma a sensibilizar os jovens, que é preciso naturalmente ir a mais campo assim, para garantir alguma sustentabilidade ou subsistência familiar, mas também é preciso que os jovens tenham acesso à formação, tenham acesso à informação, não é? Mas esta ideia, não é? Estas opiniões, estas sugestões devem ser trazidas ao de cima com os jovens que vivem
nas cidades, que possam ir nessas zonas rurais, que possam deslocar-se ao nível dos distritos, por forma a transmitir este sentido de pertença, este sentido de patriotismo, este sentido de amor, digamos, à realidade que os circunda. Porque senão eles podem explorar aquilo que é a própria realidade que os circunda e valorizar aquilo que é a própria... Não estou a dizer que a machamba não seja importante, mas é preciso conciliar aquilo que é a agricultura, aquilo que é a atividade que esses jovens rurais estão habituados a fazer, conciliando com aquilo que são as opiniões que esses jovens que saem das cidades, que saem das zonas urbanas, vão sensibilizando, vão transmitindo esse sentimento, não é? Vão transmitindo essas opiniões para que esses jovens transformem a sua realidade, transformem o seu distrito, a sua localidade, a sua... Perfeito, voltamos a Isaac, voltamos para si em breve. Wanda, estamos aqui a falar dos jovens como ameaça, mas também como agentes de mudança. No seu ponto de vista, que atividades concretas devem ser realizadas olhando para os centros rurais, onde não existem muitos meios de acessibilidade, não só a formação, mas também a capacitação, a treinamento de jovens, e também não existem associações juvenis, por exemplo, iguais a que a Wanda faz parte. Que outras alternativas podem ser criadas nesses meios? Tocou num aspecto muito interessante. Eu recordo que em 2017, nas jornadas científicas, junto com uma minha colega de nome Virgínia, nós desenvolvemos um projeto que incidia sobre crianças das zonas recônditas. O que é que nós pretendíamos com o nosso projeto é que, através de jovens que já estivessem capacitados, pudessem ter um certo aval para formar crianças que não têm acesso à educação. Exato. Então, nós poderíamos aqui fazer inversão do público-alvo e, quem sabe, aplicar, né, esse projeto para o seio da comunidade juvenil, desde que nos seja criada uma plataforma que nos protege, porque existem jovens enérgicos com vontade de trabalhar que poderiam desenvolver projetos dessa natureza, porque não podemos só ficar a reclamar do país, mas temos de fazer alguma coisa para ajudar, só que acima de tudo é necessário aval do efeito. Perfeitamente. Defende-se que algumas políticas não são amigáveis para os jovens, não envolvem os jovens, não têm os jovens como agentes, né, de mudança, não têm os jovens como elementos que estão no centro de atuação, marginalizam os jovens. Você considera que esta realidade acontece aqui no nosso país, acontece na sua província, no seu distrito? E se acontece, o que deve ser feito para contornar essa realidade e tornar esses meios mais acessíveis, mais amigáveis aos jovens, que envolvam mais jovens, para que esses participem em processos de tomada de decisão e, por via disso, possam também, quem sabe, estender, né, a níveis desejáveis, que possam ter mais potencialidades para mudar o seu contexto? Eu não concordo na plenitude com esta afirmação, Exato. porque existem organizações como a OJM que fazem de tudo para que, acima de tudo, os jovens estejam presentes. Portanto, o que eu poderia aconselhar aos jovens no geral é não procurarmos ser imediatistas, porque nem sempre correr é chegar. Pouco a pouco nós vamos fazendo a diferença. Falou da JM, há quem defende que quando se fala de OJM, fala-se particularmente de jovens de um partido específico, neste caso a Frelimo, sem envolver outros jovens de outros partidos, e as oportunidades são fechadas nesse círculo. Qual é a sua opinião a respeito deste ponto? Bem, em relação a este ponto, eu não tenho uma opinião. Não tem nenhuma opinião? Não. Ok, perfeitamente. De que forma é que os jovens podem se envolver em processos de tomada de decisão? De que forma? Exato. Meu Deus. Estamos a falar de processo de tomada de decisão. Exato. Mas se calhar deveríamos partir como base pequenas coisas. Por exemplo, muitos jovens
não têm oportunidade de emprego, atendendo e considerando que a lei do trabalho prevê um artigo que fala da reforma obrigatória, e esse artigo tem como finalidade, né, libertar as vagas para os jovens, mas são coisas que não acontecem na prática. Então, já para falar do processo de tomada de decisão, acaba sendo complicado. Daí é que vem chamar-se aquilo que é o papel do associativismo, porque as associações como tal, elas têm muita força. As associações têm muita força. A sua associação tem essa força. De que atividades práticas realizam no sentido de colocar os jovens no centro de atuação e por via disso não só mudar algumas coisas que devem ser mudadas na universidade, mas coisas também que afetam, né, o contexto onde a universidade está localizada, os bairros, os distritos. Como é que vocês fazem? Que, por exemplo, olhando especificamente nesse contexto de Covid-19, o que vocês fazem, né, como agentes de mudança? Como agentes de mudança, eu não queria fazer publicidade, mas já fazendo publicidade, no próximo mês nós pretendemos dar uma formação a nível da universidade, né? Tendo em conta que nós estamos a viver este momento de pandemia. E essa formação tem como finalidade permitir que os jovens se reinventem, porque não estamos a passar por um período fácil, contudo a vida continua e nós não podemos estar estagnados por conta da pandemia. Exato. Nós também contamos com a participação dos nossos internautas, dos nossos telespectadores, que deixam ficar seus comentários na nossa transmissão e também deixam ficar perguntas. Temos aqui algum comentário. Albertina Macombo diz: ligada, depois volta a dizer isso, gosto. Temos novamente, vem aqui a dizer Wanda Nhantumbo, agente de mudança, é assim como deve ser, espelho da sociedade. Opa, tem aqui alguém a congratulá-la. Temos também aqui uma mensagem de Carlos Jafete, que diz: os jovens são agentes de mudança inestimáveis, transformar, revolucionar, apresentar novas opiniões, são características da juventude. Os contributos e anseios do jovem devem ser ativamente apoiados. Diz: quando isso não se verifica, o jovem fica frustrado e pode constituir igualmente ameaça à sociedade. Temos também aqui a participação do Rufino Bambo, que já esteve aqui no nosso programa. Ele diz: os jovens na sociedade são neutros, dependendo das políticas existentes em cada estado. Em Moçambique, os jovens são agentes de mudança na medida em que são os promotores de diversas atividades em prol da sociedade. Porém, tornam-se ameaça quando são marginalizados. Exemplo disso são os jovens que estão a apoiar os insurgentes na província de Cabo Delgado. Ora, muito bem, muito bem. Olhando para esses comentários, vemos aqui jovens que também estão a participar do nosso programa e também temos aqui jovens que estão a apreciar o trabalho que a Wanda faz, consideram-na como agente de mudança e acredito que por meio disso as atividades que aqui acabou de mencionar fazem parte destas áreas. Uma das coisas também que a Wanda é modelo. É modelo. De que forma é que usa essa área da sua vida de modelo como agente de mudança? Bem, primeiro dizer que não é fácil. Exato. Ser modelo e simultaneamente presidente da Associação dos Estudantes. Exato. Mas com tudo isso, eu estou a tentar implantar proatividade em mim. Exato. Eu não posso de forma alguma ficar estagnada ou limitar-me somente nos estudos. Eu estou a gostar, né, de trabalhar como modelo e acredito que isso traz uns certos impactos positivos na minha vida. Perfeito, isso traz impactos. Quais são esses impactos positivos que traz? E esses impactos só são para si ou também envolvem outras pessoas? Meu Deus. Primeiro é que ser modelo me faz bem a mim como pessoa. Exato. Agrada-me e eu gosto de fazer isso.
em tempos livres. O ser modelo também vem levar aquilo que é a minha autoestima e se calhar daqui a alguns anos poderá constituir uma fonte de renda. Perfeito, perfeito. Vai ser uma forma de empreendedorismo. Olha, temos também aqui a presença da Cecília. Temos aí um vídeo que ela preparou para nós. Temos o vídeo da Cecília Maumani, que faz parte do grupo Xamanculo e Vida. Xamanculo é considerado um dos bairros perigosos aqui na cidade de Maputo. Mas a Cecília e outros jovens têm estado a contribuir para que Xamanculo não só tenha ao nível dos olhos das pessoas essa perspectiva de ameaça, mas também que olhem para Xamanculo como um lugar onde tem agentes de mudança. A produção, vamos ver o vídeo da Cecília. Enquanto aguardamos pelo vídeo da Cecília, geralmente todas as quintas-feiras o CDD promove uma série internacional de webinars que tratam sobre o Fundo Soberano, questões de dinheiro, economia, questões de vida para o nosso país. E amanhã, quando forem 14 horas, é um webinar de 2 horas, de 14 a 16. Amanhã estaremos a falar de empresa estatal de hidrocarbonetos como um agente de desenvolvimento. Vamos ouvir o exemplo do Suriname. Teremos também presenças de pessoas honráveis com a moderação do professor Adriano Novunga, diretor do CDD. Teremos também na segunda-feira uma formação. Teremos no Hotel Avenida, neste caso, o programa Include, que vai mesmo falar de governação inclusiva como o catalisador da ligação entre o potencial energético e a transformação estrutural da economia moçambicana. Podem também conectar-se através do CDD Moçambique, a CDD Juventude e CDD Youth Online TV. Vai começar pontualmente às 8 horas até 9h30, a live será das 8h30 até 9h30, isto é segunda-feira, 30 de setembro próximo. Bom, essas são algumas das atividades que o CDD está a organizar dentro de dias. Sim, voltando para Cecília, produção, temos o vídeo da Cecília, pronto? Olá, o meu nome é Cecília e vivo no bairro de Xamanculo. Faço parte do grupo Xamanculo e Vida, que tem como objetivo ajudar no crescimento das comunidades periféricas. E numa primeira fase, nós trabalhamos no distrito Xamanculo, onde fazem parte dos bairros como Chipamanini, Xamanculo, Aeroporto, etc. Temos produzido vídeos, fotografias e textos sobre o gueto. E um dos nossos últimos vídeos é sobre como as crianças das casas de compondo têm mantido as suas atividades escolares com a nova situação de Covid-19. Os vídeos podem encontrar no nosso canal YouTube Xamanculo e Vida. Bom, eu acho que nós jovens nos tornamos uma ameaça para a sociedade quando nós não colocamos as nossas habilidades em prática, quando não exploramos o nosso potencial e quando não seguimos com os nossos sonhos, porque eu acho que tudo isso faz parte do desenvolvimento do próprio país e é preciso nós explorarmos todas as nossas habilidades. Nós somos sim agentes de mudança e nos tornamos grandes agentes de mudança quando procuramos soluções locais, quando procuramos resolver os problemas da nossa comunidade à nossa forma. Por exemplo, os problemas do Xamanculo são resolvidos de forma xamanculesa.
Mas também acho que é importante que se crie mais plataformas, mecanismos que possam ajudar os próprios jovens a desenvolver as suas habilidades e também explorar-se mais a questão do associativismo, porque eu acho que isso vai ajudar a muitos jovens daqui da comunidade e principalmente as raparigas que vivem nos bairros periféricos. Muito obrigada. Perfeito, muito obrigado a nós, muito obrigada a Cecília, obrigado por essa intervenção. Voltar aqui a repetir que o programa sobre o Include, que tem que ver com a governação inclusiva, o catalisador da ligação entre o potencial energético e a transformação estrutural da economia moçambicana, vai acontecer não no Hotel Avenida, mas sim no Hotel Polana, na segunda-feira, dia 30, das 8 horas às 9h30, 8h30 às 9h30, será a transmissão em direto através das nossas plataformas CDD Moçambique, CDD Juventude e CDD Youth Online TV. Conecte-se e junte-se a esta programação para entender um pouco mais sobre governação inclusiva e como catalisador e de ligação entre o potencial energético e a transformação estrutural da economia moçambicana. Isaac, considerações finais, tem apenas 1 minuto para considerações finais. Primeiro, queria ter a oportunidade que me concedeu em poder participar deste programa e para aqui algumas opiniões para o tema que nós estamos aqui a debater. Ok, Wanda, estamos a ter alguns problemas técnicos. Wanda, considerações finais? Primeiro, eu gostaria de agradecer mais uma vez por poder fazer parte do programa, dizer que eu pude aprender muito com esta interação dos nossos colegas do outro lado e tal, e dizer que vamos deixar de ser positivistas e que uma pessoa só faz a diferença. Portanto, jovens, vamos à luta. Perfeito. Cecília, considerações finais? Muito obrigada pelo convite e também por criarem essa conversa. Temos que continuar a lutar e colocar em prática todos os nossos projetos, sonhos, e peço que nos sigam nas redes sociais, chamam Colo é Vida, que temos muito por falar sobre as comunidades. Obrigado. Perfeito, muito em breve nós vamos mesmo no campo, vamos colocar a mão na massa, vamos visitar aí o vosso projeto e fazer algumas atividades. Serão bem-vindos. Chegamos ao fim do nosso programa. Isaac, muito obrigado pela participação, pela paciência a partir da beira. Cecília, muito obrigado também por participar do Jovens em Ação. Wanda, também muitíssimo obrigado por fazer parte desta equipa jovem que está a contribuir para mudar, para trazer ideias que possam contribuir para a mudança de mentalidades, mudança de vida, para que também outros jovens sejam agentes de mudança. Perfeito, chegamos, como estava a dizer, no fim do nosso programa. Esse é o seu Jovens em Ação. Não é possível transformar uma nação, uma sociedade, qualquer ambiente que seja, se não envolvermos essa massa energética, essa massa maioritária, essa massa que tem iniciativas, que tem conexões, ligações, que tem força de vontade, neste caso a juventude, que não só são a maioria no mundo, mas também a maioria em África e também a maioria em Moçambique. Envolver a juventude em todos os processos possíveis vai ser uma mais-valia para qualquer ambiente. Bom, esse é o seu programa e nós voltamos a interagir com vocês muito em breve. Fique conectado. Sexta-feira temos o programa Política e Liderança no Feminino com a Magda Mendonça. Segunda-feira teremos aquele programa também e voltamos a manter contato consigo. Fique deste lado. Obrigado pela audiência. Deus abençoe. Os jovens são agentes transformadores de hoje, os líderes do amanhã. Só podemos resolver os problemas de hoje se trabalharmos construtivamente com a juventude. E a sociedade que negligencia o potencial da juventude está a hipotecar o futuro dos seus filhos e dos seus netos.
O programa online do CDD, Jovens em Ação, surge para colocar os jovens no centro de atuação enquanto agentes de mudança de hoje e os líderes do amanhã.